Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos é o tema hoje da nossa palavra. A ansiedade é democrática, irmãos, ela atinge todos os níveis. Ela atinge crianças, adolescentes, jovens, adultos, casais, idosos. Ela atinge as crianças. Nós vemos hoje crianças ansiosas. Aliás, se você realmente começar a assistir os desenhos que estão hoje na televisão para as crianças, talvez você não durma com a luz apagada. É tanto desenho esquisito, é tanta cena de violência e tanta feitiçaria nesses desenhos que realmente fica difícil de pegar no sono. Mas não só as crianças andam ansiosas por causa de desenhos, mas também tem tantas atividades. Isso vai estressando, vai deixando as crianças ansiosas, mas não só elas. Os adolescentes também ficam ansiosos, com tantas questões e coisas, e espinhas saindo no rosto, e aquela transformação no corpo. O adolescente fica ansioso. O jovem, ele fica ansioso, é o vestibular, são as situações que começam a aparecer, já está quase se tornando um adulto, e sabe que as responsabilidades virão, e já dá um friozinho na barriga, e quando a gente casa, vem a ansiedade, são os filhos, as contas para pagar, os compromissos que precisam ser cumpridos, o trabalho, tudo isso gera muita ansiedade, e aí depois, quando fica idoso, e fica pensando, será que eu vou ficar sozinho? Será que vão me jogar num asilo? Será que eu vou conseguir ir no banheiro? Porque idoso, a alegria do idoso também é quando vai no banheiro. E assim a ansiedade, ela pega todo mundo, não existe ninguém que esteja livre dela. Eu não sei qual foi a última vez que você viu uma pessoa ansiosa, mas talvez seja a última vez que você se olhou no espelho, você viu alguém ansioso. É difícil, é impossível quem não tenha passado por ansiedade, ou não esteja vivendo isso agora mesmo, por causa das circunstâncias da vida. Então eu quero falar um pouquinho sobre a ansiedade junto com você, a partir do texto de Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. O apóstolo Paulo, que escreve a carta aos Filipenses, ao escrevê-la está preso. O apóstolo Paulo está escrevendo esta carta dentro de uma prisão romana, e nós sabemos que as prisões romanas eram frias, escuras, insalubres. E muitos que eram presos nas prisões romanas ou saíam para a morte, ou saíam muitas vezes leprosos. E é dentro deste contexto que este homem de Deus se reporta à igreja de Filipos, dizendo: olha, irmãos, não fiquem ansiosos por coisa alguma. É muito interessante observar que quem deveria estar ansioso é ele. Porque quem não sabe o que vai acontecer amanhã com a vida dele é ele. Paulo não sabia se sairia vivo ou morto dessa prisão. Paulo não sabia quais seriam as decisões tomadas acerca da vida dele. Mas em vez de ele estar ansioso, ele está escrevendo uma carta à igreja de Filipos e dizendo: olha, não fiquem ansiosos por coisa alguma. É interessante, irmãos, que nós não estamos numa cadeia, e Paulo estava,
Só que Paulo estava preso, mas ele era mais livre do que muitos de nós. Paulo na cadeia não tinha ansiedade, e nós, livres, muitas vezes estamos presos pelos nossos sentimentos, estamos presos pelas circunstâncias, estamos presos pela ansiedade e as preocupações da vida, andamos preocupados e ansiosos com tantas coisas, e este homem que está preso é o homem mais livre que existe, porque a palavra de Deus diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O apóstolo Paulo tinha muitas razões para andar angustiado, sabe, muitas preocupações, tantas coisas acontecendo na sua vida, mas ele que nos ensina uma receita contra a ansiedade ao dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração, súplica e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E é interessante, irmãos, que quando a gente começa a estudar isso, a gente vai ver que oração, súplicas e ações de graças parecem ser tudo a mesma coisa, mas não são. Há uma nuance de diferença entre essas palavras. A oração é o ato de você colocar o rosto em terra, se prostrar e adorar a Deus. Quando ele fala oração, é você se dobrar, se quebrantar na presença do Altíssimo, reconhecendo que você é pó, que você não tem força em você, que eu e você não conseguimos resolver os problemas dessa vida e que na força do nosso braço nós não conseguimos dar as respostas que a nossa vida nem a vida de outros precisam. Então só nos resta uma opção, a oração, e esta oração que está aqui é a oração do quebrantamento, é a oração onde você se dobra, aonde você se rende, aonde você se entrega e reconhece que só Ele é Deus, que só Ele é todo-poderoso, que só Ele é santo, justo, bom, fiel, verdadeiro, que tem compaixão, que tem misericórdia e que se importa com a nossa vida e é poderoso para agir. É só quando a gente ora dessa forma que a ansiedade vai embora e no lugar da ansiedade vem a fé, porque a ansiedade nos rouba a fé. A ansiedade é inútil, e ter pensamento ansioso, Jesus vai ensinar que é atitude de gente incrédula. Se não, vejamos, abra sua Bíblia e veja em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 32, vamos para lá, eu quero te mostrar o que é que Jesus Cristo fala sobre a ansiedade em Mateus 6, ali no versículo 31, ele diz assim: portanto não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo aqui é: vocês têm Pai. E quem tem Pai amoroso, bom, presente na nossa vida, não precisa ficar ansioso, porque quando você era pequeno, quando você ainda era uma criança, você não ficava ansioso e nem ansiosa quando a mesa estava arrumada ou não estava arrumada. Você sentava lá porque era a hora do almoço e você sabia que ia ter comida na sua mesa, porque você tem pai e mãe que estavam ali providenciando. Era assim ou não era assim? Mas agora você cresceu, e você acha que o Pai Celestial que te ama e que entregou o Filho dele para morrer no meio e no seu lugar naquela cruz, deixou de se importar com a gente? Nós realmente podemos acreditar que Deus iria virar as costas para nós e nos deixar sozinhos? Se aquele que nem poupou ao seu Filho, como não nos dará junto com Ele todas as coisas? Nem ao seu Filho Ele poupou por nós. Quanto mais essas coisas.
Mas tem gente que está perdendo o sono, perdendo a paz, perdendo a alegria, perdendo de viver o momento presente com Deus por causa de ansiedade. Mas como é que vai ser? Irmãos, o que vai ser já está nas mãos de Deus. Por que se preocupar com isso? A ansiedade rouba o presente de você. Quando você está ansioso, preocupado, preocupado, você não consegue viver o agora. Você está vivendo lá aquele negócio que você nem sabe qual vai ser o desfecho. As estatísticas mostram que 70% das nossas preocupações, razão da ansiedade, nunca irão acontecer. 70% é o que as estatísticas mostram. Ou seja, todo aquele tempo que você gastou pensando naquilo, 70% daquilo não precisava. E você perdeu todo esse tempo e ainda ganha de brinde uma úlcera. Você não precisa disso. Mas sabe, irmãos, não é só a preocupação que traz ansiedade. O passado também, quando não está resolvido, traz muito pesar e também nos rouba a paz. Paulo, um pouquinho antes do capítulo 4, no capítulo 3 de Filipenses, versículo 13, ele vai dizer assim, Filipenses 3,13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando o seguinte, deixando para trás as coisas, ou esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Um passado mal resolvido pode trazer para você muita dor, muita ansiedade, muita tristeza, muito dissabor. O nosso passado não deve ser relembrado com amargura, não é para ser trazido com dor, não é para ser lembrado com tristeza, não é para lembrar com pesar. Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, eu já resolvi o meu passado na cruz de Cristo. O que Paulo está dizendo é isso, porque quem foi Paulo? Paulo foi o maior perseguidor da igreja. Quem foi o apóstolo Paulo? Paulo foi o homem que consentiu na morte de um dos maiores líderes do cristianismo, a saber, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um mártir da igreja. Quando estava morrendo, o seu rosto se assemelhava ao rosto de um anjo, e ele repetiu as palavras de Jesus, dizendo, Senhor, perdoa eles pelo que eles estão fazendo aqui agora. Um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, Paulo consentiu na morte deste homem e aprisionou tantos outros cristãos e perseguiu tantos outros cristãos até o dia que se encontrou com Cristo. Mas quando ele se encontrou com Cristo, o seu passado foi resolvido na cruz de Cristo. Paulo não andava fazendo missões pensando assim, mas aquilo que eu fiz, não, mas o meu passado, e aí o seu passado vem e te acusa, o seu passado vem e te tira a paz, o seu passado vem e te rouba o sono, o seu passado vem e faz uma bagunça na sua mente, no seu coração, e aí você estava feliz, você estava alegre, mas veio um pensamento em relação a alguma coisa do seu passado, e aí agora você já está triste. E entregou a sua alegria por causa de uma situação do seu passado. Então o meu convite nessa noite é, se existe alguma coisa no seu passado que te atormenta, que te traz dor, que te traz culpa, que te traz peso, que traz insegurança, que te traz ansiedade, medo, leve a cruz de Cristo, porque é ali que a nossa dívida foi paga, é ali que os nossos pecados foram perdoados, é na cruz de Cristo que as nossas doenças foram levadas. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ó irmãos, como é bom ser livre. Como é bom ser livre. Essa liberdade é experimentada diante de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é que você está fazendo com o seu passado?
Entregue o seu passado ao Senhor. E se tem que pedir perdão, peça. E se tem que perdoar, perdoa. Mas não fica com isso mais orbitando a sua vida, tirando a sua paz, roubando o seu sono, acusando a sua mente. É por isso que Paulo vai dizer, irmãos, em Filipenses 4, versículo 8, que é o texto que lemos, ele vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Sabe por quê? Porque a batalha que você enfrenta não está fora de você. A batalha que você enfrenta está dentro de você, está aqui, na sua mente. Sobre o que você tem pensado? Coloque isso diante de Deus. Muitas vezes você passa muita parte do dia pensando em coisas que não foi Deus que colocou na sua vida e nem na sua mente. E isso pode gerar ansiedade, mas não só ansiedade. Isso pode trazer medo para a sua vida, e o medo paralisa. Por isso agora eu quero falar com você que você não deve andar ansioso, mas também quero te falar o que está em Isaías 41, 10. E esse é o segundo ponto dessa mensagem: não ande com medo. O medo é filho da ansiedade. A ansiedade vai gerar medo. E o medo paralisa você. O medo impede você de pensar. O medo impede você de avançar. O medo impede você de você atravessar o seu Jordão e entrar naquele lugar que Deus tem para a sua vida. O medo cria resistências no seu coração. E o medo também cria dúvida, e a dúvida rouba a fé. E quando percebemos, nossa vida está andando em círculos, porque o medo já nos dominou. O espírito do medo está controlando a minha vida ou a minha história, e aí eu não consigo avançar. E como a gente vence o medo? A gente vence o medo com o que está em Isaías 41, versículo 10, depois 43, versículos de 1 a 5. 41, 10 diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha direita vitoriosa. É o que Deus está dizendo. Ele está dizendo: olha, não tema. Quando nós abrimos a Bíblia e começamos a ler a Bíblia, vemos que isso é recorrente na Bíblia. Quantas vezes Deus fala: não temas, não temas, não temas. Quando Moisés morreu, Deus chamou Josué, que estava para entrar na terra prometida, e disse: Josué, não temas, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Seja forte e seja corajoso. Só isso, e o resto deixa comigo. Foi isso que Deus falou. O espírito que está em nós não é um espírito de medo, mas é um espírito de coragem, de unção, de moderação e de amor. É um espírito de coragem. Os filhos de Deus são corajosos. Medo não faz parte da nossa vida. Não tenha medo, ele diz, pois eu estou com você. Sabe, irmãos, uma coisa que me faz não sentir medo é olhar para a minha vida e para a minha história. Não sei se às vezes você faz isso. Olhar para a nossa vida e para a nossa história e lembrar o que Deus já fez. Você consegue fazer isso? Quantas vezes Deus já interviu na tua história? Quantas vezes Ele te livrou? Quantas vezes Deus já estendeu a mão dEle sobre você? E agora, por causa de uma coisa ou outra, você fica com medo? Não. Lembre-se do que Deus já fez. A Bíblia diz: decido trazer à memória aquilo que me traz esperança. Traga à sua memória quem Deus é e o que Ele já fez. E o medo
vai evaporar da sua vida. Mas ele diz também assim: não tenha medo, pois eu sou o teu Deus, e eu estou com você. E eu sempre falo isso, que Deus é aquele Deus que diz assim: eu estou com você, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei, mas eis que estarei convosco todos os dias até o final. Quando a gente tem a convicção que Deus está conosco, amados, não tem como ter medo. E ele diz: eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha direita vitoriosa. Amados, eu o fortalecerei. Para a gente receber a ajuda de Deus, precisamos entender que somos fracos. Somos fracos. Quanto mais fraco você entender que você é, mais Deus vai agir. Essa coisa que está aí nesses livros de autoajuda, falando que a gente tem uma energia dentro de nós, e que se a gente pensar positivo, as coisas vão acontecer do jeito que a gente está pensando, porque o universo vai cooperar. Irmãos, não vai não. Não há força em nós. Enquanto esses livros pregam em autossuficiência, que nós somos fortes, a Bíblia diz assim: lembra-te que você é pó, que você é fraco. E Paulo, quando está com aquele espinho na carne, e diz assim: Senhor, tira isso, e pede 3 vezes: Senhor, me livra disso. E Deus disse assim para Paulo, ele disse assim para Paulo: basta, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando a Bíblia diz: eu te ajudarei, eu te fortalecerei, quando Deus está dizendo isso, você tem que entender que não há lugar para autossuficiência na nossa vida. Quando a gente empina o peito e fala assim: eu vou fazer, aí tem tudo para dar errado. Mas quando a gente faz o que Paulo falou, lá em Filipenses, que ele diz assim: buscar a Deus em oração, é colocar o rosto em terra, lembra? É não olhar para as circunstâncias. É por isso que eles colocavam o rosto no chão e começavam com a boca no pó a adorar a Deus. Não estavam olhando mais ao redor, não estavam olhando para as circunstâncias, não estavam olhando para o mundo, mas eles estavam olhando para Deus. É isso que significa. Isso mata a ansiedade. E depois diz oração e depois súplicas. Irmãos, a diferença entre oração e súplica é que súplica quer dizer urgente. E quando a palavra urgente aparece na Bíblia, ela vem junto com jejum. Quem tem jejum, quem faz jejum tem pressa. E quando você está jejuando e orando, você está dizendo para Deus: Senhor, é urgente. Senhor, eu não vou nem comer. Eu perdi a fome, essa situação é tão difícil que até a fome eu perdi. Eu decido tirar o alimento para eu comer o pão do céu, e deixo o pão da terra. Eu quero o pão de verdade, o maná de Deus, que é Jesus. Eu quero me alimentar dele agora, porque eu preciso de resposta agora, urgente na minha vida. Então nós temos uma oração com súplica. E por último, uma oração com ação de graças. Sabe o que é isso? É você agradecer a Deus antes da resposta chegar. É viver como se o milagre já tivesse acontecido. E você ora, e você faz como Ana. A Bíblia diz em 1 Samuel que Ana não podia ter filhos, mas ela começou a orar, ela começou a jejuar, e teve um dia que ela foi no templo, e ela começou a orar, e ela pediu a Deus, e o sacerdote diz assim: olha, mulher, pode ir, e que seja concedido o que você pediu. E quando ela saiu daquela igreja, daquele dia, daquele culto que ela foi, o semblante dela já não era mais o mesmo. Ela não estava grávida ainda, não tinha nenhuma evidência do milagre físico nela de gravidez, mas a palavra de Deus diz que ela já saiu com um semblante diferente, ou seja, ela creu, e o milagre aconteceu. A gente precisa aprender com essas pessoas a se relacionar com Deus assim. Não limite Deus.
Deixa Deus ser Deus na tua vida. E para encerrar, irmãos, Isaías 43, de 1 a 5, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, é Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Amém? O que Isaías está dizendo é que Deus diz que quando você passar pelas águas, Ele estará com você. As águas podem simbolizar muitos problemas, e as águas virão, e Deus está dizendo, mas eu estou com você. E depois, quando vierem os rios, e a gente sabe que rio mata mais do que o mar, e esses rios com águas fortes, correntezas fortes, vêm sobre a sua vida, e Deus está dizendo assim, esses rios não te encobrirão, e quando vier o fogo, não te queimará. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que o nosso Deus é o Deus que não nos livra da fornalha. Ele nos livra na fornalha. Ele não é o Deus que nos livra da cova dos leões. Ele é o Deus que nos livra na cova dos leões. Ele não é o Deus que nos livra da doença. Ele é o Deus que nos livra na doença. Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode agir em qualquer momento na nossa história. Eu aprendo com esse texto que nós cristãos não somos blindados. Nós não estamos livres de ficarmos doentes, não estamos livres do desemprego, não estamos livres de dores, de perdas, de tristezas, mas nós temos uma promessa, e a promessa de Deus é, durante todo esse tempo, eu estarei com você. Você entende isso? Quando a gente entende isso, não há mais lugar para ansiedade na nossa vida. Quando a gente entende isso, não há mais lugar para medo na nossa vida. E quando a ansiedade e o medo vão embora, Deus pode nos usar mais. Sabe, eu creio que Deus quer usar mais a tua vida. E eu creio que Ele vai. Mas você precisa hoje entender e viver essa verdade. O teu passado tem que estar na cruz. O teu futuro está nas mãos de Jesus. Não deixa que o teu passado nem o teu futuro roube o presente agora com Deus. Viva o presente na presença de Deus. Não viva o presente pensando no futuro. Não viva o presente pensando no passado. Viva o presente na presença de Deus. Eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua história, e quero pedir a Deus que me ajude e te ajude a viver essa palavra, a nós, porque muitas vezes o nosso passado se levanta como um gigante, e o nosso futuro nos ameaça de uma forma muito forte, mas nem o nosso passado e nem o nosso futuro tem poder sobre nós. Quem tem poder sobre nós se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. E se Ele está presente, a gente precisa aprender a descansar nele. A minha oração é que você comece a ter um sono, que a Bíblia chama de sono dos justos. Que você dorme bem a despeito das circunstâncias. E que você tem paz, apesar das tempestades. E que você tenha alegria
apesar das nuvens negras, e que ainda que você ande num vale de sombra, da sombra da morte, você não tem medo, porque o Senhor está com você. É trazer a consciência, a presença de Deus. Amém? Vamos orar. Fica em pé, deixa o seu lugar, vem até aqui à frente, se você quer orar, e vamos orar acerca da ansiedade, dos medos, do nosso passado, do que vai acontecer no nosso futuro, e da forma como isso às vezes nos ameaça, nos tira alegria ou nos rouba a paz. E agora a gente faz uma entrega a Deus nesse momento, e diz: Senhor, eu quero viver o presente, e eu quero viver esse presente na presença do Senhor, porque Jesus vai dizer assim: olha, por mais ansiosos que vocês estejam, quem de vocês consegue aumentar um côvado na sua estatura? Nós não temos poder para nada, irmãos, mas Deus, Ele tem poder para tudo. Então vamos colocar, eu quero que você já comece a se colocar na presença do Senhor, e já vai orando, vai dizendo: Senhor, eu quero colocar o meu passado, o meu futuro, os meus medos, a minha história agora nas Tuas mãos. Eu não quero mais andar ansioso, nem ansiosa por coisa alguma, porque nessa noite nós aprendemos que a oração quer colocar a boca no pó, quer colocar o rosto na terra e dizer: Senhor, vem, eu te desejo mais, muito mais do que as corças anseiam pelas águas, eu te desejo, Senhor. E com súplica, dizendo: ah, Senhor, vem depressa, Senhor, vem depressa, preciso de Ti. E com ação de graças, dizendo: meu Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor está ouvindo e respondendo agora mesmo a minha oração, e eu recebo nessa noite a resposta que vem do céu, que vem de Jesus. Pai, nessa noite nós queremos entregar ao Senhor todas as nossas preocupações, tudo que se relaciona ao futuro, colocamos nas Tuas mãos. Te entregamos o nosso passado e deixamos para trás as coisas que para trás ficam, e prosseguimos adiante, olhando para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua santa palavra, que nos traz equilíbrio emocional, que nos ajuda a fazer a gestão das nossas emoções. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que põe em ordem o nosso mundo interior. Olha aqui para mim um pouquinho. Paulo vai dizer aqui uma coisa muito importante que eu quero que você grave aí na sua mente. Ele diz assim: olha, finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que tem boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, nisso pensai. Entenda uma coisa: a maior batalha que você enfrenta não está fora de você. A maior batalha que você enfrenta está dentro de você, está aqui, na sua mente. Então, a partir de agora, quando um pensamento que é ruim, que não é nobre, que não é bom, que não é puro, que não é santo, que não é justo, vier na sua mente, você vai falar para ele assim: vai embora, em nome de Jesus, eu não vou pensar nisso, porque a Bíblia não me autoriza a pensar nisso. Eu não vou pensar em nada que traga ansiedade nem medo para a minha vida. Eu vou pensar em Deus, eu vou pensar em Jesus, eu vou pensar que Ele é meu Pai, eu vou pensar que Ele me criou, eu vou pensar que Ele me ama, e eu vou pensar que Ele tem sonhos e planos tremendos para a minha vida. E eu vou lembrar, dá para lembrar, que nem a vida,
e nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando a gente lembra disso, o nosso coração se enche de alegria. E a Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então olha, eu não sei como é que vai ser 2021, e eu não sei nem como é que vai ser a semana que vem, mas de uma coisa eu sei: Deus já está lá, Ele já está lá, então está tudo bem. E quando o diabo vier apontar o seu passado para te culpar, mostre para ele a cruz de Cristo e diga: olha, naquela cruz eu fui comprado pelo sangue da aliança eterna em Cristo Jesus, e eu sou livre, e sou livre para viver os sonhos de Deus. Amém, amados? É com esse coração e é nessa dependência de Deus que nós vamos louvar. Não teria, mas vai ter, não fiquem ansiosos. Vai ter um louvor agora para a gente encerrar, e nós vamos encerrar esse culto louvando e entregando a Deus, derramando a Deus, diante de Deus, tudo que está dentro de nós. Amém? Então faz assim, que eu vou já dar a bênção final, e depois do louvor você pode ir. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com você, com a sua família e com toda a igreja de Jesus Cristo que está espalhada sobre toda a face da terra. Amém.